No estudo de hoje, nós vamos ver como a Bíblia faz uma aplicação espiritual do regime de chuvas, do regime do calendário agrícola de Israel. Uma aplicação espiritual sobre a pregação do Evangelho. O período de plantio e colheita da região da Palestina era compreendido entre outono, que é o mês de setembro, e início da primavera, ou seja, em março. Os meses de primavera e verão eram impróprios, devido ao calor, eram impróprios para o plantio. Duas chuvas caracterizavam o período de plantio e de colheita. Primeiro, a chuva temporã, ou chamada também de primeiras chuvas. Elas serviam para regar o solo, arar e semear e germinar. O solo que vinha do verão, ressequido, era agora molhado, umedecido pela chuva temporã, pelas primeiras chuvas. E essas, então, esse terreno agora era possível ser arado e semeado. E as sementes, então, começavam a germinar. A segunda chuva mencionada, a chuva serôdia, ou as últimas chuvas, era no fim da estação chuvosa, no fim da estação de plantio. Era para amadurecer os frutos para a colheita. Era uma chuva que antecedia a colheita e deixava os frutos prontos para serem colhidos. O profeta Joel profetizou sobre a chuva temporã, sobre a semeadura. Vamos ver o que o profeta Joel falou sobre essa chuva de semeadura, e como ela se aplica ao início da pregação do Evangelho na Igreja Cristã Apostólica. Joel, capítulo 2, versos 21 a 24. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais de campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Joel estava dizendo aqui que quando viesse a chuva temporã, ele também fala da chuva serôdia, mas aqui vamos aplicá-la à chuva temporã. Os frutos serão abundantes. A chuva temporã, a chuva da sementeira e a chuva serôdia da colheita produziriam frutos abundantes. Como isso se aplicou na igreja cristã primitiva? Vamos ver o texto de Atos, capítulo 2, versos 1 a 4, a descida do Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que ia embora, mas ele ia mandar o Consolador, ele ia mandar o Espírito Santo, que ia assistir, ou seja, que ia cuidar da igreja, ia prover a poder necessário para a igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio como o som de um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O que aconteceu, irmãos? O povo estava reunido, o povo de Deus, após a morte do Senhor Jesus, estava reunido no mesmo lugar, orando com o mesmo objetivo, o recebimento do Espírito Santo. Agora, então, eles receberam o Espírito Santo. Agora eles receberam a chuva temporã. O que Joel havia dito, o que o profeta Joel havia dito quando recebessem a chuva temporã e a chuva serôdia, os frutos se manifestariam. Muitos frutos. Quais foram esses frutos da igreja cristã primitiva? Atos 2, versos 41 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos realizavam milagres. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Distribuíam bens conforme a necessidade de cada um. Permaneciam unânimes no templo e nas casas. Louvavam a Deus
contavam com a simpatia de todo o povo. Dia a dia eram acrescentados os convertidos. Os frutos eram acrescentados a cada dia. O início da igreja cristã sob a atuação do Espírito Santo. Veja um parágrafo aqui da nossa lição. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram num dia. Muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Veja, irmão, 5.000 convertidos. Isso está em Atos 4:4. Apenas 120 crentes se reuniram para orar, mas a oração fez uma enorme diferença. Rapidamente a igreja ganhou milhares de crentes. Mesmo um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé, conforme Atos 6:7. Quando os discípulos foram perseguidos em Jerusalém, eles iam por toda a parte pregando a palavra, conforme Atos 8:4. Igrejas foram plantadas na Judéia, Samaria e Galiléia. Depois da sua conversão, Paulo proclamou a Cristo no mundo mediterrâneo. Em Tessalônica, judeus que se opunham ao evangelho declararam: esses que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Eles estavam reclamando, agora esses cristãos chegaram aqui e eles estão promovendo tumulto. Isso quer dizer, eles estão pregando. Eles estão convertendo pessoas em todo o mundo. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram um mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. O que foi isso, irmãos? A descida do Espírito Santo, a chuva temporã profetizada por Joel. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes, mas a chuva serôdia cairá com maior poder para preparar a colheita no final da terra. Bem, então a chuva temporã veio na igreja cristã primitiva, produziu o seu efeito, o efeito desejado, o efeito necessário. Foram plantadas igrejas, foram convertidos milhares. O evangelho foi pregado no mundo conhecido. Mas e agora a igreja, e agora a chuva serôdia? A obra de Deus através do Espírito Santo começou com a efetiva atuação do Espírito Santo. Como é que ela vai ser concluída? Como ela poderá ser concluída num tempo de perseguição? Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, não vai ser contrapondo força, poder, à força militar, à força econômica das bestas, da imagem da besta, mas eles serão combatidos com o poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor a chuva ao seu tempo, da chuva serôdia. Ele dará as chuvas copiosas aos homens. Pedir ao Senhor a chuva serôdia. Nós devemos, irmãos, fazer isso. Pedir a atuação do Espírito Santo, primeiramente na nossa vida, mas coletivamente, para que venha essa chuva serôdia. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. Veja o texto de Tiago. Tiago 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, portanto, a colheita daqueles escolhidos, a colheita daqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo está próxima. E a chuva serôdia vai ser derramada, uma dotação especial do Espírito Santo, poderosa do Espírito Santo, vai ser distribuída à igreja para que possa fazer essa obra, a obra de colher os frutos do Evangelho. Vou ler um texto da nossa lição. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva serôdia será dada no término da obra, para fazer com que os campos amadureçam.
A obra do Evangelho não será concluída com a menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã serão cumpridas novamente na chuva serôdia, na conclusão da obra. Foi maravilhoso, irmãos, o progresso da igreja nos primeiros anos, nas primeiras décadas, na implantação da igreja cristã apostólica. Um crescimento exponencial, 3.000, 5.000, milhares. Por que foi conseguido isso? Pelo poder dos apóstolos? Não, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo que estava com os apóstolos. E no final, irmãos, como vai ser o final do Evangelho? Como vai ser a pregação final do Evangelho? Vai ser no poder de cada um de nós? Não, irmãos, vai ser no poder do Espírito Santo, que igualmente, na época da implantação da igreja, será distribuída aos crentes no final da igreja, no final da função da igreja, no final da pregação do Evangelho. Nós não gostamos de tomar chuva, mas nós temos até aparatos, guarda-chuvas, capas para não tomar chuva. Quando começa a chover, as pessoas correm para se abrigar. Mas esta chuva, irmãos, essa chuva do Espírito Santo, nós devemos recebê-la. Nós não devemos ter guarda-chuvas para nos proteger dessa chuva serôdia, dessa chuva do Espírito Santo para concluir a obra de pregação do Evangelho. Nós devemos estar debaixo dessa chuva. Devemos nos molhar com essa chuva, irmãos. É esse o plano de Deus. É por isso que a Bíblia diz que vai ter a chuva temporã, ou melhor, que teve a chuva temporã e vai ter a chuva serôdia, para que nós sejamos encharcados do Espírito Santo. Esse é o desejo, mas eu quero estar assim. Eu preciso estar assim. E cada um de nós precisamos estar também sob essa chuva, sob a chuva do Espírito Santo, para concluirmos, no poder do Espírito Santo, a obra do Evangelho.